passo, então, a palavra ao Marcelo Issa, que, de alguma forma, já pôde aqui pegar um pouco do gancho da fala anterior. Ele é cientista político, diretor executivo da Pulso Público e também integra um movimento super importante que a gente tem no país sobre transparência partidária. Fique à vontade, você tem 20 minutos. Vou tentar ser mais rígido. Ok. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar dividindo essa mesa com o professor Abrúcio, que foi meu professor na graduação, e o Diogo. Ao contrário. E, bom, o movimento Transparência Partidária vem se estruturando há mais ou menos 8 meses, muito a partir desse diagnóstico de que, nessas discussões sobre reforma política, o foco, nos últimos anos, tem sido sempre a questão do sistema eleitoral, do financiamento de campanha, do financiamento partidário, e pouco se discute, como o professor Abrúcio mencionou, a questão da governança interna dos partidos políticos, dos mecanismos de promoção da permeabilidade dos partidos à sociedade. Então, nós passamos a analisar de maneira mais sistemática como se dá o processo de renovação dentro dos partidos, em primeiro lugar, e como se dá o processo de prestação de contas, de controle social, de accountability sobre, principalmente, a contabilidade dos partidos políticos. Então, nesse sentido, a primeira providência, há alguns meses atrás, foi nos debruçarmos sobre os estatutos dos partidos políticos. Nós analisamos os estatutos dos 35 partidos e verificamos que apenas 2 partidos limitam a quantidade de mandatos, limitam a reeleição dos seus dirigentes. Muitos partidos, nos seus estatutos, mencionam, inclusive, a possibilidade de recondução automática dos dirigentes. Então, essa foi a primeira constatação no nível normativo dessa sensação generalizada de pouca renovação nos quadros de direção partidária. Mas nós fomos além. Nós nos debruçamos em seguida sobre a composição de todos os diretórios e executivas nacionais de todos os 35 partidos entre 2007 e 2017. E a principal conclusão foi a de que, na média, 75% dos cargos de direção dos partidos políticos são ocupados pelos mesmos indivíduos há pelo menos 10 anos. É possível que eles já estivessem lá há mais tempo, né? Então, do ponto de vista da oxigenação, da renovação interna dos quadros de direção partidária, esse é, em linhas gerais, o diagnóstico. No que se refere à transparência nas prestações de contas dos partidos, imagino que a maioria tenha conhecimento disso, mas é um processo que ocorre apenas uma vez por ano, ainda em meio físico. Os partidos informam suas contas apenas uma vez por ano, e aqui é preciso deixar claro a diferença entre a prestação de contas de campanha e a prestação de contas partidária, né? O processo de prestação de contas de campanha fica sob responsabilidade do candidato. Isso vem evoluindo bastante ao longo dos anos. Nas últimas eleições, houve avanços importantes, o processo já está relativamente bem amarrado, tem um prazo de 72 horas para informação automatizada da contabilidade pelo candidato, mas a prestação de contas do partido político ainda é muito rudimentar. Então, é um processo que chega a ser caricatural mesmo, né? As pessoas que operam esse processo descrevem que são carrinhos que são levados naqueles corredores enormes, com aquelas folhas amareladas. E, para que vocês tenham uma ideia, existe uma defasagem temporal muito grande nesse processo. O Tribunal Superior Eleitoral, neste ano, estava analisando as contas de 2011. Fez uma força-tarefa no começo do ano e conseguiu analisar por amostragem
as contas de 2011. Ou seja, as contas de 2012, 13, 14, 15, 16 permanecem sem análise. E quando nós observamos que os partidos surgem no noticiário como os principais veículos de todos os esquemas, né, a lavagem de dinheiro, a ocultação de divisas, sempre usa o partido como a ferramenta. O dinheiro normalmente passa pelo partido. Então, é bem preocupante notar que esse processo ainda ocorre dessa forma. E pouco se atentava a isso há alguns meses atrás. Então, em junho, nós estivemos numa audiência pública na Comissão Especial da Reforma Política, apresentamos de maneira um pouco mais detalhada esse diagnóstico, e os deputados, claro, se surpreenderam muito, assim, ficaram até, acho que, preocupados. 2 semanas depois, o deputado relator Vicente Cândido fez uma complementação de voto, contemplando pelo menos os princípios daquilo que nós propunhamos. O cerne da nossa proposta contempla a publicação das contas dos partidos de maneira atualizada e padronizada na internet, porque este é um dos principais problemas também. As contas não são padronizadas. Cada partido informa suas contas de uma maneira diferente. Não existe padronização, então é impossível comparar as contas dos partidos. E muitas vezes as categorias são muito genéricas, como consultorias, transporte, serviços técnicos. Para que vocês tenham uma ideia, em 2015, um determinado partido informou que gastou 41 milhões de reais com manutenção da sede e dos serviços do partido. E não tem detalhamento sobre o que isso significa, né? Outro partido, nesse mesmo ano, informou que gastou 28 milhões com contribuições a organismos internacionais. Também não existe detalhamento, não é possível saber o que isso significa de fato. Os recursos que são transferidos para as fundações, né? No período que nós analisamos, de 2013 a 2015, mais de 190 milhões de reais de recursos públicos do fundo partidário foram transferidos apenas pelos 5 maiores partidos para suas respectivas fundações. E na prestação de contas, vem simplesmente como transferido para a fundação. Nos sites das fundações também não tem informação a respeito de como esse recurso é empregado. Transferências para os diretórios estaduais, também no mesmo período, pelos 5 maiores partidos, mais de 420 milhões de reais, sem detalhamento. Mesmo nas páginas dos tribunais regionais eleitorais, as prestações de contas completamente desatualizadas e também muito genéricas, sem padronização. Nós propunhamos, então, que as contas fossem, em primeiro lugar, padronizadas e que ficassem publicadas com atualização na internet. Isso não foi incluído. Mas houve uma alteração no âmbito da comissão especial, no artigo 3º da Lei dos Partidos, para determinar que são princípios do partido político. Em primeiro lugar, a gestão democrática, com participação do filiado. Em segundo lugar, a renovação periódica dos quadros de direção e deliberação dentro dos partidos. Essa era uma parte da nossa proposta. Ela permitia a reeleição, mas limitava a quantidade de vezes em que o dirigente poderia ser reeleito. E, em terceiro lugar, transparência nas prestações de contas dos partidos. Dada a atual configuração da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, nós estamos trabalhando para manter esses avanços. Nós não temos a ilusão de obter mais conquistas no sentido de abertura e de transparência. Mas eu estava em Brasília até ontem, essa semana foi muito tumultuada, né? Eu cheguei na quarta-feira pela manhã e com a expectativa de que esse texto do deputado Vicente Cândido fosse apreciado pelo plenário, pelo menos o texto base.
E a surpresa foi no sentido de que, em menos de 48 horas, 6 textos novos surgiram, né? Então, o próprio deputado Vicente Cândido apresentou, não de maneira oficial, mas circula, né, fazendo balão de ensaio, ele circulou uma minuta de um substitutivo. A deputada Renata Abreu está disputando com ele, no âmbito da Câmara dos Deputados também, com um texto que, segundo ela, é mais favorável aos pequenos e médios partidos, no que se refere à distribuição dos recursos do fundo partidário, que é, na verdade, o grande interesse deles. E, em terceiro lugar, veio, e depois, na sequência, no dia seguinte, pela manhã, o senador Romero Jucá apresentou um texto no Senado e, na sequência, também um substitutivo do senador Armando Monteiro. E a expectativa é de que, na semana que vem, o Senado resolva essa questão do financiamento e a Câmara se debruce sobre as alterações na legislação eleitoral e na legislação partidária. Mas, com respeito às extravagâncias que o professor Abruzzo mencionava, ainda permanecem, além da restrição à pesquisa, um dispositivo no texto do deputado Vicente Cândido e no texto que está agora em discussão no Senado, que nos preocupa muito. É um dispositivo que amplia de 6 meses para 1 ano o prazo mínimo exigido para a filiação partidária, antes, para que alguém possa disputar as eleições. Hoje esse prazo é de 1 ano, é de 6 meses, né? E se ele for ampliado para 1 ano, ele será ampliado para 1 ano, faltando 1 ano para a eleição. Então, todas as pessoas que não têm vivência partidária, que não estão filiadas a partido político e que começam a cogitar participar das eleições, colocar seu nome, ficariam de fora do processo no ano que vem. Então, é um indicativo claro de que a lógica por trás da reforma, como o professor Abruzzo mencionava, é o encastelamento da classe política, né? É a imagem mesmo da ponte subindo no castelo para fechar a porta do castelo. E eu ouvi ontem de um ator-chave nesse processo que a grande preocupação dos deputados e senadores e a grande motivação para essa alteração é a possibilidade da participação de procuradores, promotores, juízes e delegados da Polícia Federal no pleito de 2018. Então, essa pessoa utilizou até como exemplo o caso do procurador-geral, ex-procurador-geral Janot, que é preciso evitar que ele seja candidato ao governo de Minas Gerais, por exemplo. Além dessa extravagância que remanesce, nós conseguimos excluir, e é preciso que todos permaneçam atentos, porque existe o risco de retorno de uma delas, que é justamente a questão dos bingos, né? Havia previsão no texto da Comissão Especial da Câmara dos Deputados de permitir aos partidos políticos realizar bingos para arrecadar dinheiro para a campanha. Acho que é uma atividade dos partidos, importante. Muito. Os bingos, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, em todos os documentos, né, das organizações internacionais e que se dedicam, da própria Interpol, quer dizer, que se dedicam ao trabalho de combate à lavagem de dinheiro e de combate à corrupção, são apontados como um dos principais mecanismos de lavagem de dinheiro, né? Bingos, jogos e rifas e coisas do tipo que foram ressuscitadas no texto do Senado agora, né? Além disso, a possibilidade das doações secretas. Havia no texto que estava em discussão na Câmara dos Deputados um dispositivo prevendo a possibilidade de ocultação do nome do doador quando as doações fossem de até 3 salários mínimos.
Não satisfeitos, ampliaram esse limite para qualquer valor. E aí nós fizemos uma grande mobilização e envolvemos uma série de organizações, Transparência Internacional, Transparência Brasil, Transparência Partidária, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, salvo engano, 7 ou 8 organizações. Soltamos uma nota pública que teve bastante repercussão. Saiu uma matéria no Jornal Nacional, à noite o deputado voltou atrás, dizendo que, e na entrevista que ele deu para o Jornal Nacional, aqueles que solicitaram essa inclusão não apareceram para defendê-la. E nós sabemos quem são, assim, os nomes são ditos lá no bastidor, quem era um deputado e um senador que haviam pedido. Então, é realmente muito... Eu já pedi para contar, viu? É muito preocupante esse movimento, né? E é preocupante verificar que uma discussão como a reforma política, a reforma do sistema eleitoral, do modo de financiamento de campanha, vai ser decidida nesse nível de improviso. Quer dizer, foi apresentado um projeto ontem, às 11 horas da manhã, anteontem, às 11 horas da manhã, e queriam votar às 16 horas. Não, um projeto que ninguém viu, que ninguém teve acesso. E, na semana que vem, algo será decidido, né? Algum encaminhamento vai haver. E nós estamos assim tendo até dificuldade de realmente acompanhar, porque eu estava lá, mas são textos que vão borbulhando, sabe? E esses riscos permanecem, assim, embora a gente tenha caminhado um pouquinho no sentido de incluir nos 2 textos que tramitam na Câmara, porque o texto da deputada Renata Abreu também prevê essa norma principiológica, programática, mas que, do nosso ponto de vista, já é um grande avanço, porque a gente poderia, eventualmente, trabalhar numa regulação até infralegal, no âmbito do TSE, justamente porque nós estivemos lá conversando com a equipe que cuida da análise das contas dos partidos, e eles nos disseram que as informações que nós demandamos, enquanto sociedade, já existem, né? Existe um sistema da Receita Federal chamado SISPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que os partidos devem preencher e manter atualizado. E é padronizado, evidentemente, mas existe o entendimento de que incidiria o sigilo fiscal sobre essas informações, em que pese os partidos viverem basicamente hoje de dinheiro público, de recursos do fundo partidário. Então, é importante, inclusive, que se fomente um entendimento na comunidade jurídica, e é isso que nós estamos buscando construir também, para construir uma base argumentativa sólida para se contrapor a esse entendimento de que incide qualquer tipo de sigilo sobre essas instituições que fazem a mediação entre a sociedade e o exercício do poder, né? Os partidos no Brasil monopolizam a representação política institucional. Nós não temos a figura das candidaturas independentes. No nosso entendimento, elas provocariam uma concorrência positiva com os partidos e fortaleceriam, inclusive, os partidos desse ponto de vista, mas não é admissível que, num sistema republicano, democrático, enfim, haja entendimento de que essas instituições que monopolizam a representação política e subsistem basicamente com vultosos recursos públicos possam se valer de qualquer tipo de sigilo sobre suas contas, né? Então, eu acho que é um pouco esse o panorama geral e fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Obrigado.
agradeço, Marcelo, Issa, pela presença e por ter trazido aqui muito do seu ponto de vista, não apenas como cientista político, mas também de ator relevante que está, enfim, aí tentando incidir nesse debate sobre o tema da reforma política.